Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Espanholar. Eu me chamo Emília, sou professora de espanhol e português e hoje na nossa classe de português, na nossa aula de português, nós vamos estudar uma parte muito importante da análise sintática. Vamos seguir estudando, né? A gente já estudou o nosso conteúdo sobre sujeito e agora a gente vai estudar o nosso conteúdo sobre predicado, né? Vamos entender o que é o predicado e como identificá-lo numa frase e também como classificar esse predicado. Essa aula vai ser muito interessante tanto para os brasileiros que sentem muita dificuldade nessa parte de análise sintática, assim também para todos os hispanohablantes que queiram aprender um pouquinho mais da língua portuguesa. Bom, eu vou estar falando primeiramente em português e depois vou estar falando em espanhol. Eu espero que todos gostem. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, dá essa força aqui para mim. Também clica na campa de las notificações. Clica também aí, né, no sininho das notificações. Estou tão acostumada a falar em espanhol que eu vou falar em português e eu me embolo toda. Clica aí no sininho e não deixe de colocar o seu gostei, tá bom? Bueno, chiquitos, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués. En nuestra clase de portugués de hoy sí vamos a estudiar el predicado en la lengua portuguesa, ¿sí? No se olvide de se inscribir, de clicar en la campa de las notificaciones, de poner su gusta y tampoco de poner sus comentarios. ¿Listos? Sí, vamos entonces a practicar. Bom, pessoal, então na nossa aula de hoje vamos falar sobre o predicado, tá bom? O que é o predicado? O predicado, ele tá ali dentro daquela nossa famosíssima, adorada ou odiada análise sintática. A gente já estudou sobre o sujeito aqui nesse canal, eu vou deixar aqui embaixo um link falando sobre o sujeito. Dá uma olhadinha lá que tá super interessante. Se você tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre o predicado hoje. O predicado ele é muito interessante porque aqui nós temos muitas informações sobre ele, mas a mais importante é essa que está em destaque aí para vocês, que eu vou começar por ela, então vou começar de baixo para cima, tá bom? Então vamos lá. Não existe uma frase sem predicado, pois o predicado transmite a mensagem sobre o sujeito. Então é muito importante a gente entender isso. Muitos alunos não conseguem compreender que sim, pode existir uma frase sem sujeito, mas jamais pode existir uma frase sem predicado, porque o predicado é a parte na nossa frase, na nossa oração, onde contém ali, né, todas as informações sobre o sujeito. Por essa razão, não podemos ter uma frase sem predicado, ok? A outra parte muito importante também é que o predicado é formado por um ou mais verbos, e isso vai influenciar muito ali, né, na nossa hora de classificá-lo também, entre outras coisas que também influenciam bastante na hora da classificação do predicado. Possui um ou mais núcleos que indicam a parte mais importante do predicado, tá bom? Traz todas as informações sobre o sujeito e concorda com ele, com esse sujeito, em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa e em número singular e plural, tudo bem? Bom, como a gente encontra então o sujeito? Como a gente encontra então o predicado? Vamos lá, para a gente conseguir encontrar o nosso predicado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o nosso verbo. Ah, mas isso também não é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou encontrar o meu sujeito? Sim, antes da gente encontrar o sujeito ou o predicado na nossa frase, nós precisamos encontrar o verbo. O verbo é a primeira coisa que a gente tem que parar, olhar e falar, aquela ali é a parte mais importante. Então, quando a gente olha para uma frase, como por exemplo essa que a gente tem aí, os jogadores de futebol cantaram um hino antes do jogo em homenagem, né, aos Jogos Olímpicos de Tóquio, que está sendo lindo. A gente está vendo aí vários atletas fazendo história, né, rompendo barreiras, incentivando muitas pessoas a não desistir, a lutar, a persistir. Está sendo maravilhoso. Se você puder ver aí, né, ver porque tá muito bom, tá incrível, tá quase no fim, né, gente? Então vamos prestigiar esse finalzinho aí das Olimpíadas. Mas vamos lá, os jogadores de futebol cantaram o hino antes do jogo. Onde está o meu verbo? Antes de tudo, a gente tem que encontrar o verbo. O meu verbo é cantaram, tá bom? Então, eu encontrando o meu verbo na minha frase, que é cantaram, eu faço a minha pergunta para o verbo para encontrar o meu sujeito. Vamos lá, que cantaram o hino nacional antes do jogo? Quem cantou?
foram os jogadores de futebol, não foi mesmo? Então, os jogadores de futebol seriam o meu sujeito. Se eu quisesse fazer aqui uma classificação esperta do meu sujeito, eu poderia dizer que o meu sujeito é o quê? Um sujeito simples, composto, o que ele seria? Ele seria um sujeito simples, né? Os jogadores de futebol. Por quê? Qual é a parte mais importante do meu sujeito, os jogadores de futebol? Jogadores é a parte mais importante do meu sujeito. Sem esse núcleo, né? Sem essa palavra jogadores, não faria sentido nenhum esse meu sujeito. Então, se o meu sujeito possui apenas um núcleo, sujeito simples, tranquilo? E aonde então está o meu predicado? O meu predicado se encontra onde o verbo se encontra. Então, cantaram o hino antes do jogo, tudo aquilo ali é predicado. Como é que eu faço para classificar? Nós já vamos ver a classificação, tá bom? Mas para vocês entenderem, o predicado é tudo isso, cantaram o hino antes do jogo. E ali embaixo na outra frase, os jogadores de futebol cantaram. Percebam que aqui, onde está o meu verbo? Cantaram, né? Que cantaram os jogadores de futebol, sujeito, núcleo jogadores, sujeito simples. E cantaram seria o meu predicado e também o meu verbo. Então entendam, gente, que o predicado ele pode ser longo, como na frase anterior, né? Cantaram o hino antes do jogo, ou simplesmente cantaram, simplesmente o meu verbo, um predicado bem curtinho, tá bom? Bueno, ahora entonces voy a explicar todo eso en español, ¿sí? Para que todos podamos comprender un poquito mejor. Bueno, ¿qué es el predicado? Una parte más importante, si la parte más importante sobre el predicado en portugués es que en verdad no existe una frase sin predicado, ¿sí? Porque en el predicado encontramos las informaciones más importantes sobre el sujeto. Entonces el predicado es algo muy importante mismo en una frase. Tranquilos. Sí, podemos no tener en nuestra frase un sujeto, pero no podemos tener una frase sin predicado. Sin sujeto, podemos. Sin predicado, no podemos. Tranquilos. Otra cosa muy importante es que el predicado, ¿sí? Tiene una formación, es formado por un o más verbos. Posee un o más núcleos que indican la parte más importante del predicado. Y también trae todas las informaciones sobre el sujeto y va a concordar con él, con el sujeto, en persona y número. Tranquilos. ¿Cómo encontramos el predicado? Bueno, en estas dos frases que tenemos en português, os jogadores de futebol cantaram o hino antes do jogo. Os jogadores de futebol cantaram. Mira, necesitamos encontrar el verbo. Encontrando el verbo, hacemos la pregunta al verbo y así vamos a encontrar el sujeto. Cantaron. ¿Quién cantou e aí seria em espanhol. Quem cantou o hino antes do jogo? Os jogadores de futebol. Meu sujeito. Núcleo. Jogadores. Sujeito simples. Tudo bem? Onde está o meu predicado? Onde está meu predicado? Cantaram o hino antes do jogo. E a outra frase, os jogadores de futebol cantaram. Meu verbo, mi verbo, cantaram. ¿Sí? Cantaram quem? Os jogadores de futebol, tranquilo? Meu sujeito, jogadores, um núcleo, sujeito simples. Agora estas frases em espanhol decimos, los jugadores del fútbol cantaron el himno antes del juego. Si los jugadores de fútbol cantaron. Tranquilos, hacemos lo mismo, encontramos el verbo, hacemos la pregunta, encontramos el sujeto, el núcleo, clasificamos el sujeto, todo lo que tenemos junto con el verbo es el predicado y así vamos ahora a clasificar el predicado. Tranquilos? Entonces vamos ahora a clasificar el predicado. Bom, pessoal, então vamos lá. Em português, nossos predicados são classificados em 3. Então, temos 3 opções para classificar o nosso predicado. Cada uma dessas 3 opções seguem regras claríssimas e que não são nem um pouquinho difíceis, mesmo. A gente tem que amar os predicados, porque na verdade eles são muito fáceis, muito fáceis. O que acontece é que a gente detesta os sujeitos
E aí, quando a gente vai estudar os predicados, a gente coloca eles tudo dentro de um saco e diz que é tudo ruim, tudo chato, não gosta. O que acontece é que o sujeito realmente é muito mais trabalhoso. Agora, o predicado é mamão com açúcar. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Tudo junto ali, né? Predicado, verbo, nominal. Tranquilo? Então, nós temos esses três e agora nós vamos começar, então, vendo a classificação, como classificar, né? Um predicado como predicado verbal y así por diante. Vamos a empezar entonces nuestra clasificación de los predicados. Tenemos estos tres. Vamos a empezar por el predicado verbal. Vamos a empezar. Bom, pessoal, então vamos lá. Predicado verbal. O que é, né? Como é que a gente classifica um predicado na minha frase como um predicado verbal? O predicado verbal, ele possui como núcleo um verbo que indica ação. Olha, essa aí é a informação mais importante. Essa informação nos ajuda demais na hora da gente classificar, tá bom? Então a gente precisa ter essa informação. Predicado verbal. Pega essa palavra verbal, segura ela e lembra que se é predicado verbal, o verbo que está presente na minha frase, ele precisa indicar ação. Predicado verbal, ação. Que nós também podemos chamar aí, só para que vocês conheçam um pouquinho mais da gramática, de verbo nocional, essa palavra horrorosa, mas vamos fechar aí. Predicado verbal, verbal indica ação, então eu preciso ter um verbo que indique ação na minha frase. Todo verbo de ação é núcleo do predicado, então possui um núcleo, então todo aquele verbo que indica ação é o meu núcleo, aquela parte mais importante. Olha outra informação super importante que eu até deixei em vermelho para que vocês não errem jamais. Predicado verbal não possui predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito nada mais é, que a gente também pode chamar de nome, é uma palavra que a gente utiliza para atribuir qualidade ao sujeito. Então, nós não podemos ter um nome, um predicativo do sujeito, né, que atribua alguma qualidade ao sujeito, tá bom? Então, não pode existir na minha frase esse predicativo do sujeito. Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Os atletas brasileiros cantaram um hino na premiação. Os atletas brasileiros cantaram o hino na premiação. Bom, onde está o meu verbo? Cantaram. Achei o verbo, vamos deixar o sujeito, tá? Para a gente começar a praticar. Quem cantou o hino na premiação? Os atletas brasileiros. Então, os atletas brasileiros, tudo aquilo ali é o meu sujeito. Aonde está o meu núcleo? Qual é a parte mais importante desse sujeito cheio de informações? Os atletas brasileiros. Atletas é a minha palavra mais importante. Sem essa palavra, os brasileiros, o quê? Tá? Então, atletas é o meu núcleo do sujeito. Então, se atletas é o meu núcleo, eu só tenho um núcleo, eu classifico esse sujeito como sujeito simples. Cantaram um hino na premiação, tudo aquilo ali é o meu predicado. Agora, vamos classificar. Como é que eu vou classificar? Vendo o meu verbo que está presente no meu predicado, tá bom? Então, cantar é o meu verbo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Cantaram é verbo de ligação ou é verbo de ação? Muitos de vocês já ouviram essa palavra, né? Verbo de ligação. Exatamente. O que é um verbo de ligação? O que é um verbo de ação? Percebam que o verbo de ação sempre indica uma ação. Cantaram, comeram, dançaram, escreveram, pularam, correram, sempre está indicando ação, tá? Então, a gente tem que lembrar muito disso, tá? Indicando ação, então, eu classifico esse meu verbo, nesse meu predicado, como predicado verbal, porque o meu verbo indica ação e eu não tenho nenhuma palavra ali no meu predicado que eu posso classificar como predicativo do sujeito, porque não expressa qualidade sobre o sujeito, tá bom? Então, percebam, cantaram verbo de ação, predicado verbal. Tranquilo? Bueno, chiquitos, predicado verbal. Em português, classificamos um predicado como predicado verbal quando ele possui como núcleo um verbo que indica uma ação. ¿Qué es eso, no? Verbo que indica acción, como por ejemplo comer, beber, correr,
bailar, cantar, ¿sí? Todo eso, verbo que indica acción. Bueno, todo verbo de acción es el núcleo del predicado. Entonces, este verbo que indica acción es la parte más importante del predicado. Y en el predicado verbal no posee, sí, una cosa que llamamos de predicativo del sujeto, que significa un nombre, una palabra, sí, que atribuye una calidad al sujeto. Entonces, no puede existir este tipo de palabra como, por ejemplo, un adjetivo. Expresa una calidad, sí, pero no podemos tener en este predicado verbal este tipo de palabra, ¿sí? Solamente un verbo que indica acción, ¿sí? Una idea de acción. Perfeito? Mira com muita atenção em português. Os atletas brasileiros cantaram o hino na premiação. Onde está meu verbo? Cantaram. ¿Sí? ¿Quién? Os atletas brasileiros. Onde está meu predicado? Cantaram o hino na premiação. Todo isso é mi predicado. ¿Dónde está mi verbo? Cantaron. Entonces este es el núcleo. ¿Y cómo conjugo? Si es un verbo que expresa una acción, entonces es predicado verbal. En español esta frase se queda de esta forma. Los atletas brasileños cantaron el himno en la premiación. ¿Sí? Bueno, todos pongan nos comentários, vamos seguir. Bom, pessoal, então vamos seguir vendo a nossa classificação agora do predicado nominal. Predicado nominal, o próprio nome já diz, né? Nominal, ele se conecta a um verbo ou a um nome? Bom, o predicado nominal, ele se conecta, o que eu quero dizer que se conecta, né? Se refere a um núcleo, seu núcleo, a parte mais importante do predicado nominal, é uma palavra específica que nós denominamos como predicativo do sujeito, tá? E esse predicativo do sujeito, ele indica o estado ou qualidade do sujeito. Então, o predicado nominal, ele vai ter como núcleo, como parte mais importante, não um verbo, como o predicado verbal. Lá no predicado verbal, o núcleo do predicado verbal é aquele verbo de ação, tá bom? Que expressa uma ação. Aqui no predicado nominal, a parte mais importante, o núcleo, é esse nome, essa palavra, que na maioria das vezes é um adjetivo, né? Que vai expressar, obviamente, um estado e uma qualidade sobre o sujeito, que nós denominamos, por exemplo, como predicativo do sujeito. Então, o predicado nominal está conectado no seu núcleo com essa palavra que expressa estado ou qualidade do sujeito. E, ao contrário do predicado verbal, que tem um verbo de ação, o predicado nominal, ele tem, na verdade, um verbo de ligação, que nós também conhecemos como verbo copulativo. Quais são os verbos de ligação? Bom, são muitos, né? São muitos para a gente ficar decorando e eu não te aconselho a decorá-los. Eu aconselho você a estudar, aprendê-los, né? Porque, gente, vão viver, não vão ficar aí, né? Pelo amor de Deus, ficar decorando coisa. Não, isso aí é... Não. A gente às vezes decora coisa para prova, mas não fica decorando. Vamos tentar aprender, porque a decoreba passa e o estudo fica, ok? Então, tudo que a gente aprende fica, o que a gente decora, na maioria das vezes, passa e vai embora. Então, vamos lá. O que é um verbo de ligação? Como, por exemplo, o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, permanecer, tornar-se. São alguns verbos de ligação. O que nós temos que entender, por exemplo, tem muitos alunos que falam assim para mim: ah, mas como é que eu vou saber, por exemplo, o que é um verbo de ligação e o que é um verbo de ação? A ação é muito fácil, expressa, indica uma ação. Ação, cantar, dançar, comer, estudar, pular, correr, tudo isso indica uma ação. Agora, o verbo de ligação, como são muitos, o que acontece com eles? Para a gente poder identificá-los, a gente tem que, primeiramente, se acalmar, não ficar ansioso, né? E olhar a nossa frase. Vamos ver na prática como isso acontece? Vamos lá para que vocês consigam entender melhor o que eu quero dizer. As jogadoras de vôlei estavam nervosas antes do jogo. Onde está o meu verbo? Estavam. Quem estava nervosa antes do jogo? As jogadoras de vôlei. Onde está o meu núcleo? Jogadoras.
Qual é o meu sujeito? Sujeito simples, porque eu só tenho um núcleo. Onde está o meu predicado? Estavam nervosas antes do jogo. Tudo aquilo ali é meu predicado. Aí o aluno vai falar assim para mim, estavam. Verbo de ação ou verbo de ligação? Verbo de ligação, gente, não é um verbo de ação, tá? É um verbo de ligação, por quê? Porque ele está conectando a palavra nervosas, e essa palavra nervosas aí nós chamamos de predicativo do sujeito, tá? Que expressa um estado ou qualidade sobre o próprio sujeito. Ele está conectando a palavra nervosas ao sujeito jogadores de vôlei. Então, o verbo de ligação, ele faz essa ligação, ele conecta o estado, a qualidade expressa pelo predicativo do sujeito, que no caso será o núcleo do meu predicado, nervosas, tá? A jogadoras de vôlei, porque elas estavam o quê? Quem estavam nervosas? Jogadoras de vôlei, era o estado em que elas estavam nervosas, ok? Então, percebam que o meu predicado nominal, eu tenho um verbo que conecta o estado, a qualidade de um sujeito para com o próprio sujeito, tá? Então, assim, a gente tem que começar a interpretar e não a decorar. Eu sei que regras são regras e a gente acaba decorando, mas a gente tem que começar a interpretar. Nós não podemos ser robôs de prova, tá? Eu tenho que decorar tudo. Não, eu tenho que interpretar. A maior parte das provas é interpretação, gente. Interpretação. A gente erra porque a gente é ensinado a decorar e não é decoreba. Estudo não é decorar. Estudo é interpretar, ok? Então vamos interpretar isso aí. Ahora, en español, ¿sí? ¿Cómo vamos a clasificar un predicado como predicado nominal? Bueno, para que un predicado sea predicado nominal, en este predicado debemos tener una palabra que expresa un estado o una calidad del sujeto, como por ejemplo un adjetivo, ¿sí? Que vamos a llamar de predicativo del sujeto. Y también tenemos ¿sí? La necesidad de tener en este predicado un verbo que en portugués llamamos de verbo de ligação. En español es como un verbo que va a conectar esta característica del predicativo del sujeto, ¿sí? Al sujeto. Por ejemplo, en la práctica, ¿sí? As jogadoras de vôlei estavam nervosas antes do jogo. Onde está mi verbo? Estavam. ¿Quién? As jogadoras de vôlei. Meu sujeito, mi sujeito. As jogadoras de vôlei. Mi núcleo. Jogadoras, sujeto simple. Mi verbo, estavam. Este em português é um verbo que chamamos de verbo de ligação. Pero en español es como un verbo que va a conectar, ¿sí? La palabra nervosa, que en español es nerviosa, pero en portugués nervosa, va a conectar la palabra nervosa, que es un estado de los jugadores, ¿sí? Das jogadoras, tudo bem? Então, este verbo estaban, es un verbo que va a conectar el estado a las personas, al sujeto. Tranquilo? En español esta frase se queda: los jugadores de voleibol estaban nerviosos antes del juego. Tranquilos, chiquitos, entonces ahora vamos a seguir. Bom, pessoal, então a gente está chegando ao fim da nossa aula de hoje, mas antes vamos classificar o meu preferido predicado verbo nominal. Eu adoro esse verbo, esse predicado verbo nominal. Como alguém pode gostar, né? Enfim, eu gosto porque ele, entre os outros dois, eu acho que ele é o mais diferente, o mais legal, assim, ele agrega várias características super interessantes dos outros dois que a gente já viu. Então, o predicado verbo nominal é tipo a junção dos outros dois que a gente acabou de ver. Então, assim, para mim, ele é o mais especial porque ele é o mais diferentão. Então, vamos lá, vamos pôr em prática tudo isso. Vamos entender o que é o predicado verbo nominal? Bom, o predicado verbo nominal possui dois núcleos, começando por aí, né? Ele já é totalmente diferente dos outros, porque o predicado verbal, ele possui apenas um núcleo, que é o verbo, que indicação. Então, no meu predicado eu tenho que ter um verbo de ação, né? E esse vai ser o meu núcleo lá no meu predicado verbal. No meu predicado nominal, por outro lado, eu vou ter um verbo de ligação e o meu
núcleo vai ser o meu predicativo do sujeito, aquela palavrinha, aquele nome que expressa estado ou qualidade sobre o meu sujeito. E aqui no meu predicado verbo nominal eu tenho dois núcleos. Exatamente. Quais seriam eles? Muito simples. Eu vou precisar ter como núcleo no meu predicado verbo nominal um nome, que a gente chama de nome, tá? Mas seria no caso ali uma palavra que expresse uma qualidade ou um estado sobre o sujeito, e vou precisar também de um verbo de ação, tecnicamente na ordem oposta, um verbo de ação e um nome, essa palavra aí que expresse qualidade sobre o sujeito, ok? Então, basicamente, gente, vamos entender o que é um predicado verbo nominal? Bom, o predicado verbo nominal ele possui um verbo que indica a ação do sujeito e também um nome que indica o seu estado ou qualidade. Então, nada mais é que a junção do predicado verbal e do predicado nominal que deu origem ao predicado verbo nominal. Simples. Mamão com açúcar. Suave, tranquilo. Pegando um sol ali em Copacabana, só que não, né? Porque tá meio sujinho em Copacabana. Então a gente vai pra onde? Não sei. Vai pra Barra? Não sei. Vamos pra região dos lagos, né? Provavelmente. Enfim, pessoal, é isso aí. É muito simples. O predicado verbo nominal nada mais é que a junção de um verbo de ação mais aquele nome, aquela palavra ali que indique estado ou qualidade sobre o sujeito. É como se eu pegasse o predicado verbal mais o predicado nominal e juntasse os dois. Simples, tranquilo. Vamos ver isso na prática? Vamos lá, vamos ver na prática. Os torcedores cantaram ansiosos o hino na premiação. Por que você só está falando sobre torcedores, premiação, hino? Por causa de Tóquio, Jogos Olímpicos, adoro. Então vamos lá. Os torcedores cantaram ansiosos o hino na premiação. Bom, onde está o meu verbo? Cantaram, esse é o meu verbo, cantaram. Ok, quem cantou ansioso o hino na premiação? Os torcedores. Os torcedores, meu sujeito, possui apenas um núcleo, então é sujeito simples. Qual é o núcleo do sujeito? Torcedores, sujeito simples. Cantaram ansiosos o hino na premiação, tudo aquilo ali é o meu predicado. Predicado. Se tudo aquilo ali é o meu predicado, vamos entender. Cantaram é um verbo de ação. Maravilhoso, verbo de ação. Incrível. Só que, junto com esse verbo de ação, eu tenho uma palavrinha que expressa um estado ou uma qualidade sobre o sujeito. Qual é essa palavrinha? Ansiosos. Muito cuidado com o nosso predicado, verbo nominal. Muitos alunos erram nas provas porque eles saem olhando assim, cantaram. Cantaram é um verbo de ação? Então cantaram, então esse predicado ali é predicado verbal. Só que eles esquecem que depois da palavra cantaram, eu tenho a palavra ansiosos. Aí o que eles fazem? Erram. Pois é, isso não é divertido. Pois é, não é. Não é divertido. Por que não é divertido, gente? A gente tem que parar de ser ansioso, que nem os torcedores na hora da cantação lá do hino nacional, entendeu? Então vocês têm que parar de ser ansiosos, vocês têm que analisar a frase com cuidado, é simples. Cantaram, tá, é um verbo de ação. Mas tem alguma coisa depois? E tem ansiosos, que é aquele nome lá que indica o estado ou a qualidade do sujeito, porque os torcedores cantaram ansiosos o hino na premiação. É um estado, ansiosos, ok? Então, isso aí só pode ser predicado verbo nominal, a junção de duas coisas numa coisa só, ok? Bueno, chiquitos, entonces para que podamos clasificar-se em português uma frase como predicado verbo nominal, se um predicado como predicado verbo nominal, devemos entender uma coisa. Predicado verbo nominal possui dois núcleos. Possui um verbo de acción, ¿sí? Y posee también un nombre, una palabra que expresa un estado o calidad sobre el sujeto. Tranquilo? Entonces, por ejemplo, en la práctica, vamos mirar en la práctica. Os torcedores cantaram ansiosos o hino na premiação. Onde está mi verbo? Cantaram. ¿Quién? Os torcedores. Os torcedores, mi sujeto. E mi núcleo? Torcedores. Sujeto simple. Tranquilo. Cantaram ansiosos o hino na premiação.
mi predicado. ¿Cómo vamos a clasificar? Tengo un verbo de acción, cantaron. Sí, cantaron, mi verbo de acción. Pero eso no es un predicado verbal, porque tengo también un nombre después del verbo cantaron, que indica un estado, sí, expresa un estado o calidad del sujeto. Entonces, cantaron como ansiosos, ansiosos, fue perfecto, ansiosos, ¿no? Entonces, esta palabra es como un adjetivo, expresa un estado, una calidad del sujeto. Por esta razón, cantaron y ansiosos, predicado, verbo nominal. Dos núcleos. ¿Tranquilos? Bueno, chiquitos, esta frase en español se queda: los aficionados cantaron ansiosos el himno en la premiación. Tranquilos. Bueno, chiquitos, yo espero que esta clase de hoy tenga sido muy buena para todos, que todos tengan conseguido aprender mucho. Y es eso, sí, pongo sus comentarios, vamos a sacar las dudas, vamos a hablar un poquito. Es eso, tengan todos una buena semana, un buen fin de semana. Muita saúde, muitos beijos, muitas graças, hasta luego. Muito obrigada, pessoal. Dúvidas, coloquem aqui nos comentários. Beijos, espero que essa aula tenha sido muito boa para todos. Até mais, tchauzinho.